Eu quero sossego. O que eu quero é sossego. Oi, tudo bem? Meu nome é Alexandre Arraes, eu sou autor da Lei de Combate Eficaz à Perturbação ao Sossego, a Lei 6179 de 2017. Em todos os bairros da nossa cidade, a poluição sonora é um tema de reclamação e de conflito. O tema é vasto e bastante complexo. Certamente não há respostas simples. No mundo todo, há conflito de interesses de determinados grupos e direitos dos cidadãos, principalmente dos moradores de grandes cidades. O conflito maior é aquele que contrapõe o direito ao sossego ao direito de empreender e ao lazer. Eventos, festivais, festas, hotéis, clubes, bares, restaurantes, casas de festas, fábricas, mercados, caminhões, lojas precisam existir numa cidade. Isso é indiscutível. O que se pergunta é: qual o limite do desconforto que geram? Até onde podem ir? Qual a capacidade de tolerar do morador de grandes centros urbanos? Quando deixa de ser mero desconforto e começa a prejudicar a saúde? Até que ponto o direito a empreender e ao lazer pode afetar o direito ao sossego? Olha, a resposta precisa não existe. Por isso, os legisladores criam normas que tentam encontrar um limite em que os direitos de empreender e de lazer sejam preservados, mas sem que isso afete de maneira importante o direito ao sossego. O nosso ponto de partida é que o direito ao sossego deveria sempre se sobrepor ao direito a empreender e ao lazer. Havendo limites imprecisos, o sossego deve ser sempre preservado. Por quê? Porque o incômodo causado pela perturbação ao sossego é capaz de gerar importantes danos à saúde e graves problemas ao convívio social. É uma responsabilidade, senhor presidente, aprovarmos esse projeto de lei, seguirmos em segunda votação nesse projeto de lei, sem que antes haja uma audiência pública. No Brasil, a perturbação ao sossego alheio e a perturbação à tranquilidade são contravenções penais previstas, respectivamente, nos artigos 42 e 65 do Código Penal. Mas a poluição sonora também pode ser considerada crime ambiental, conforme previsão do artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais. Aqui no Rio de Janeiro, disciplina essa matéria a Lei Estadual número 126 de 1977 e as leis municipais 3268/2001 e 6179 de 2017. Elas estipulam limites por horário do dia e por região da cidade e são o fundamento para a fiscalização e aplicação de penalidades. Por que então, se existem essas leis, a cidade do Rio de Janeiro se tornou a cidade do barulho? Uma nova regulamentação que permite que a Guarda Municipal multe no local, né? Ali, faça o flagrante. Essa é uma lei solenemente ignorada no Rio de Janeiro. Todo mundo reclama, não dá em nada. Não é difícil entender. Apesar da existência dessas leis, até 2017, nenhuma delas definia o agente público capaz e em número suficiente para atender a enorme demanda da cidade. Além disso, nunca houve, por parte do poder público, qualquer iniciativa para educar a sociedade sobre essa importante questão. Hoje em dia, a PM recebe 2.500 ligações por mês para atender demandas de perturbação ao sossego. Uma patrulha leva em torno de 36 minutos nesse atendimento. É também a demanda mais comum do 14746, que raramente resulta em alguma ação efetiva. A PM poderá até atender o chamado, mas não terá as ferramentas necessárias para resolver o problema no local e fazer cessar imediatamente o dano. Sua ação acaba quase sempre ficando na esfera da mediação do conflito, o que exige a presença constrangedora do denunciante no local. Quando não há acordo possível, a vítima terá que comparecer à delegacia policial para fazer o registro da ocorrência e muito raramente a investigação avançará. Todos sabemos das dificuldades na área de segurança pelas quais passam o Estado e o município do Rio. É fácil entender por que a PM se sente desestimulada a atender esse tipo de demanda, quando tem tantas outras demandas de crimes de maior potencial lesivo para verificar. O mesmo acontece com a Polícia Civil, mergulhada em casos de homicídio, roubos, de lesão corporal, que não consegue resolver.
As leis existentes não previam uma forma eficiente de resolver o conflito na esfera administrativa. A única opção do Carioca tem sido chamar a PM, que pouco pode fazer. O Carioca, apesar da existência das normas, não tinha a quem recorrer. Chamava a PM e ela pouco fazia. Ligava para um 746, se anotava um número de protocolo e esperava indefinidamente por uma solução. Os moradores já reclamaram com os responsáveis pelas festas, com a Polícia Militar e também com a Prefeitura, que até agora não fizeram nada. Por isso, eles vão levar o caso à Justiça. Bom, a Lei 6179 de 2017 veio justamente para tentar suprir esse vácuo de autoridade deixado pelo ordenamento jurídico. Ela regulamenta a Lei Federal 13022 de 2014, que dá definitivamente poder de polícia às guardas municipais de todo o país. Elege o agente público guarda municipal da cidade do Rio de Janeiro, que conta com efetivo de 7.500 guardas, como capaz para fazer a fiscalização e o combate à perturbação ao sossego e fixa as regras mais duras para o infrator. A Lei 6179 de 2017 foi aprovada por unanimidade, sem um voto em contrário sequer. Mandados 538 senhores vereadores, o projeto está aprovado. O projeto da nova ferramenta de controle e combate à poluição sonora, uma das principais reclamações da população da cidade do Rio de Janeiro. A Câmara mostrou que está sintonizada com o desejo da sociedade e, de maneira objetiva, trouxe mais um elemento, mais uma ferramenta do combate à poluição sonora. Quero agradecer os votos dos vereadores, primeira e segunda sessão, 38 votos por 0 negativo. É bastante significativo. Muito obrigado, senhor. As primeiras iniciativas tomadas pela Prefeitura foram a regulamentação da nova lei através do decreto 43372 de 2017, a capacitação dos guardas, a aquisição de motocicletas, a mudança na escala que passou a ser em regime de plantão, inclusive noturno, e a aquisição de decibilímetros certificados pelo Inmetro. Tudo parecia perfeito até que começaram as reações contrárias. O tal conflito de interesse do direito de empreender versus o direito ao sossego. Houve uma reação importante dos potenciais geradores de ruído que se sentiram ameaçados com a nova lei. Ao final, o resultado foi uma contestação de ordem técnica em relação ao tipo de decibelímetro que seria utilizado pela Guarda Municipal. A Prefeitura, com razão, teve receio de ver seus autos de infração contestados por via judicial, então preferiu recuar em seu planejamento e apresentou um projeto de lei que foi aprovado no final de 2018 para fazer as alterações que julgou necessárias e assim garantir a legalidade da sua atuação. Não há mais qualquer motivo para adiarmos o combate eficaz à perturbação ao sossego e para colocar em prática a Lei Municipal 6179 de 2017 de minha autoria e dessa maneira mudarmos essa triste situação em que o Carioca se encontra. A cidade que foi o centro da Bossa Nova não pode continuar a ser considerada a cidade do barulho. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar. É importante adiantar que a legislação em vigor não cobre todas as situações e que é provável que, em muitos casos, seja necessário produzirmos normas complementares, recorrer a outras secretarias e também encontrar outras soluções negociadas através da intermediação da Associação de Moradores. Mas, com certeza, já avançamos bastante e o nosso desafio nesse momento é garantir que a Prefeitura comece a aplicar plenamente logo a nova lei. Na cidade do Rio de Janeiro, o controle da poluição sonora é exercido pela Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente e pela Guarda Municipal. Cabe à GM fiscalizar a geração de ruídos em clubes, casas de festas, boates, danceterias, quiosques, bares, restaurantes, carros de som, cultos, festas em residências e atividades assemelhadas. E cabe à Secretaria de Conservação e Meio Ambiente, a Seconserma, a fiscalização da poluição sonora provocada por geradores de ruídos constantes, como indústrias, geradores elétricos, oficinas, marmorarias, serralherias, postos de combustíveis, serrarias, exaustores, compressores, caldeiras, ar-condicionados, obras e demais atividades que requeiram licenciamento ambiental
e da Gerência de Engenharia Mecânica da Rio Luz. Um abraço a todos, muito obrigado. Vamos pra cá, bum pra lá. A noite passa nesse tataratá, pra lá e pra cá. De madrugada então começa a confusão. No meu vizinho tem um big cachorrão. E vem um gato lá por cima do telhado, loucamente apaixonado no miau, miau, miau.